Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Marilda e sim, eu creio no Senhor Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus e quero cada dia mais estar mais próxima dele, mais me santificar, lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro, porque nós nascemos no pecado e não tem ninguém puro neste mundo. Todos nós somos pecadores. Mesmo estando debaixo da graça de Deus, somos pecadores, porque só o sangue de Jesus nos purifica. Por que uso o termo santos do Senhor? Porque são santos. É porque nós somos melhores do que aqueles que não creem em Deus? Não. É porque o sangue de Jesus nos purifica. Porque se nós não tivermos em Cristo, se Ele não tiver em nós, nós não somos santos, porque não é por nós, não é pelas nossas forças, não é pelas nossas obras, não é porque somos perfeitos, mas sim porque nós aceitamos o Cordeiro que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para remissão dos nossos pecados. E é através dele que somos santificados. A palavra de Deus fala que mesmo que o nosso cônjuge, ele não sirva, ele não crê, ele não ouve a palavra de Deus, ele não busca o conhecimento espiritual de Deus, porque tem um conhecimento espiritual do maligno. O nosso cônjuge é santificado através da nossa oração e através das nossas vidas. Muitas das vezes nós brigamos com o nosso cônjuge e nós ficamos com raiva e muitas das vezes até queremos separar, mas a palavra de Deus diz que através da nossa vida ele é santificado. E nós temos que buscar a palavra de Deus, porque é só ela que vai nos ajudar a ficar firme na caminhada, sem olhar para trás, sem retroceder. E mesmo que nós venhamos a cair, existe Deus, existe Jesus, que é o nosso mediador. Jesus é o único que intercede por nós. Ele disse quando ele subiu ao céu: eu não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei o Espírito Santo e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos, mesmo Jesus tendo ido para o céu, onde ele voltará sobre as nuvens, com seus exércitos e com seus santos que serviram a ele e muitos deram a sua vida por amor a ele. Então nós somos santificados não porque somos perfeitos, mas porque cremos em Deus e o aceitamos como nosso único Senhor, nosso único Salvador. Através do seu Filho amado, ele nos redimiu, ele nos trouxe novamente para perto de si. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus. Não Deus se afastou deles, mas sim eles. Eles comeram a fruta, em vez de eles se achegarem no seu Deus, que eles tinham intimidade, né? Apesar de quando eles comeram a fruta, logo aquela intimidade, ela caiu por terra, né? Não teve mais intimidade. Então Deus teve que mandar o seu único filho, Jesus Cristo, para redimir os nossos pecados. Muitas das vezes nós condenamos, né? Eu já fiz muito isso, hoje pela misericórdia de Deus, eu não faço isso mais. De falar, nossa, mas Eva, você pode ver que a gente falava na Eva, eu falava, né? Só na Eva, o Adão também pecou, né? Mas como foi ela quem induziu a Adão pecar,
Nossa, mas Eva, se não fosse Eva, minha vida seria melhor. Se não fosse Eva, não existia morte. Se não fosse Eva, não existia o pecado. Se não fosse Eva, ninguém morreria, né? Mas vocês já prestaram atenção numa coisa: o quanto Eva deve ter sofrido quando ela viu que ela ficou longe do seu Deus, do seu Senhor. Ela perdeu toda aquela mordomia. O seu marido já não, ela e seu marido já não viviam mais em união, porque aquele elo que eles tinham com Deus e Deus com eles, né? Eles eram um só com Deus, se afastou. E através do pecado, eles conheceram o bem e o mal. Naquele mesmo instante, eles começaram a ver que eles eram diferentes. Adão e Eva viram que eles eram diferentes, que eles tinham as suas diferenças. E aí começou todos os problemas da humanidade. Eu quero falar aqui para vocês que eu tenho visto, principalmente no TikTok, pessoas falando que Caim é filho de Satanás. Caim não é filho de Satanás. Caim escolheu o mal, porque Caim, ele é do maligno, porque ele preferiu as obras más, ele preferiu o pecado. Então não é porque Caim é filho de Satanás. Muita gente fala aqui, tem falado que Satanás teve um filho com Eva, que é Caim. Aqui na palavra de Deus fala assim, Gênesis capítulo 4, fala: Abel e Caim. Coabitou o homem, que é Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Como que as pessoas podem dizer que Caim é filho de Satanás? Caim não é filho de Satanás. Caim só escolheu o mal. Ele preferiu ser do maligno. Então nós temos escolhas. Nós somos seres que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito que Deus nos deu de ficar do lado do bem ou do mal. Caim preferiu o lado do mal, porque ele deixou que a inveja, os ciúmes entrassem no coração dele. E a partir daquele momento, Satanás se apossou dele. Não que ele é filho de Satanás. E aqui fala, continua falando. Então disse a mulher: adquiri um varão, que era Caim, com auxílio do Senhor. Como que Caim é filho de Satanás, se na própria Bíblia fala que Eva disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois disso, depois deu à luz a Abel. Esse sim preferiu escolher Deus, ficar do lado de Deus. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, assim, como Abel preferiu a Deus, escolheu a Deus, o Espírito de Deus entrou em Abel. Então, não que Caim é filho de Satanás, o espírito de Satanás entrou em Abel. Então, por isso que nós devemos ler a Bíblia, eu tenho que ler mais. Nós temos que comer a Bíblia, né? Nem é ler, comer, guardar ela no nosso coração. Porque muitos falsos profetas estão se levantando, e a palavra de Deus fala que nos últimos tempos vão se levantar falsos profetas. E porque Deus permite que as pessoas sejam enganadas? Porque elas fizeram como Caim, elas escolheram o lado errado, elas escolheram o caminho do mal. Elas preferiram estar do lado de Satanás. Por isso que Deus permite que aquelas pessoas sejam enganadas. Muitas
estão sendo enganadas, mas vai chegar o tempo que elas vão conhecer a verdade, vão aceitar a verdade, mas muitas não vão querer conhecer a verdade. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, porque Caim deu o que sobrou, deu o resto. Abel deu das primícias, do melhor. E é isso que Deus quer de nós, que nós damos as primícias a Ele, o melhor de nós, não o pior, o resto, o que sobra. Deus quer a nossa primícia. A palavra de Deus fala assim: se o homem amar o seu pai, sua mãe, seus filhos, seja quem for ou o que for, mais do que é Deus, não é digno dele. Caim colocou o coração na sua riqueza, porque ele era lavrador, né? Ele colocou o seu coração. Abel não. Abel deu o melhor. Ele foi lá e escolheu o melhor que ele tinha. Caim, porque ele tinha um coração dele apegado nos bens desta vida, ele deu o que sobrava, o resto para Deus. Por isso Deus se agradou de Abel. E Abel, como já era do maligno, porque o espírito do maligno se apossou dele, ele se irou contra o seu irmão, porque o seu irmão ofereceu o melhor para Deus. Aí nasceu a inveja, né? O ódio, o desejo de vingança. E o que aconteceu? Caim matou o seu irmão por inveja. E aí começou o primeiro homicídio. Não que Caim é filho de Satanás. Leiam Gênesis capítulo 4, do 1 até o 7. Você pode ler ele todo, mas para você entender que Caim não é filho de Satanás, ele sim escolheu. Ele escolheu Satanás em vez de Deus. Ele escolheu o mal. Então isso é o que eu quero passar para vocês. Cuidado com o que vocês têm ouvido no TikTok. Cuidado com o que vocês têm ouvido sobre a palavra de Deus. Satanás, ele engana até com a própria palavra de Deus. E vocês sabiam que a palavra de Deus já começou a ser proibida no Brasil? Vocês sabem que no estado de São Paulo já é proibido nas redes de ensino falar Deus te abençoe ou falar da sua fé? Então, se você ainda duvida que estamos no fim dos tempos, ore a Deus e peça para que Ele te mostre e busque a palavra. Toda vez que você ouvir algo de Deus, examine na Bíblia se é o que está escrito na Bíblia, porque Satanás ele teve com Deus, ele vivia com Deus, ele era anjo de luz, né? E mesmo assim, os anjos que também viviam com Deus, conheciam a Deus, tinham intimidade com Deus, eles foram enganados por Satanás. E eles preferiram seguir a Satanás. E vocês acham que Satanás não tem poder para enganar o homem? Se ele enganou os anjos? Então, leiam a Bíblia.